Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje vamos ter connosco Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Nesta edição, o tema é mitos e verdades da anestesia geral. Francisco, bem-vindo. Olá, dia 16 de outubro e assinala-se, entre outras efemérides, o Dia Mundial da Anestesiologia. Esta que é uma área da ciência médica que reúne o conhecimento no âmbito da anestesia, da medicina intensiva, da medicina da dor e da medicina de emergência. Por isso, neste serviço público, vamos desfazer alguns mitos e verdades sobre procedimentos anestésicos. Vamos a isso? A anestesia é um procedimento médico de altíssima segurança que permite a analgesia, ou seja, a supressão da dor de forma completa enquanto um paciente é operado ou intervencionado. Apesar disto e desta altíssima segurança, muitas pessoas ainda sentem medo quando o assunto é anestesia, principalmente anestesia geral. E por isso, no programa desta quinzena, decidi trazer o assunto à antena e desmistificar algumas questões que continuam a ser comuns sobre este assunto. Vamos à primeira? Então, toda anestesia faz o utente dormir. É um mito. De facto, sob o efeito de uma anestesia geral, a pessoa fica a dormir, digamos assim. No entanto, existem outros procedimentos anestésicos em que a pessoa pode não ficar adormecida e ficar mesmo acordada, se isso for o conveniente. Falamos, por exemplo, das anestesias locais ou regionais, das quais a mais conhecida talvez seja a epidural. Aplicamos a anestesia nestes casos, mas pretendemos que a grávida continue acordada para permitir o processo de parto. Assim sendo, então, e esta é a segunda ideia que pretendemos esclarecer, sedação e anestesia são a mesma coisa. É também um mito. De facto, não são a mesma coisa. A sedação é uma técnica realizada com o uso de medicamentos que têm um potencial tranquilizante, que induzem um estado de sonolência e que dessa forma permitem a realização de procedimentos algo invasivos, mas de forma que o paciente mantenha a sua capacidade de respirar sozinho e de ser rapidamente despertado pela equipa médica. No caso da anestesia geral, a pessoa é levada a um estado de total inconsciência, ficando até incapaz de respirar espontaneamente e por isso é necessário que seja ventilada artificialmente. Ou seja, são efetivamente procedimentos distintos. Terceira questão. É necessário realizar uma consulta com um médico anestesiologista antes de se realizar uma anestesia geral. Esta é fácil, é verdade. O risco associado ao procedimento anestésico requer sempre uma consulta prévia com um especialista, além de um acompanhamento obrigatório durante a cirurgia ou procedimento. Na consulta inicial, habitualmente é avaliada a história clínica do paciente, os seus antecedentes cirúrgicos, experiências prévias com outras anestesias e é também feita uma revisão da sua medicação habitual para antever potenciais interações e também um exame físico dirigido àquilo a que nós chamamos a via aérea, nomeadamente a garganta, que é comumente utilizada durante procedimentos cirúrgicos para garantir, como falávamos há pouco, a respiração ou ventilação mecânica durante os procedimentos. Se for também necessário, os anestesiologistas podem ainda requerer a participação de outras especialidades médicas nesta avaliação inicial. A avaliação cardiopulmonar, por exemplo, é frequentemente solicitada. Neste seguimento, uma outra ideia comum é de que alguns medicamentos podem interagir com os anestésicos no momento da cirurgia. Ora, em relação a esta, eu já levantei a ponta do véu. Ela é também verdade. Efetivamente, alguns medicamentos podem reagir aos fármacos anestésicos e interferir nas condições da cirurgia, aumentando o risco de complicações. Falamos, por exemplo, de benzodiazepinas, fármacos antidiabéticos orais, ou mesmo fármacos relacionados com
a parte cardiovascular ou a hipocoagulação, por exemplo. No entanto, isto não deve ser alvo de preocupação por parte dos utentes, porque, precisamente como disse há pouco, é também por isto que acontece a consulta de avaliação pré-anestésica, precisamente para que os especialistas médicos envolvidos no procedimento tenham acesso a esta informação e tomem as decisões mais adequadas para cada paciente e para cada procedimento. Uma outra frase comum é de que a anestesia geral é perigosa e os medicamentos anestésicos não são seguros. Ora, esta questão é francamente um mito. Embora muitas pessoas ainda acreditem nisto e por isso tenham muitos receios relativos à anestesia geral, não se trata de todo de um procedimento perigoso. Inclusive, a anestesiologia é considerada uma das especialidades médicas mais seguras, tal como tinha referido no início do programa. Particularmente na anestesia geral, de facto, é induzida uma consciência total na pessoa. No entanto, atualmente temos à disposição fármacos extensamente testados e que são aplicados de forma personalizada para cada utente, para além de que este tipo de procedimento é sempre acompanhado por uma rigorosa monitorização das funções vitais do utente e por uma equipa médica e de enfermagem altamente especializadas. Por isso, este receio atualmente não faz sentido. E agora um outro pensamento comum, que é: posso acordar durante a anestesia? Bem, neste caso é verdade, mas pouco. Ou seja, em teoria, poder acordar durante a anestesia até pode, mas é muito pouco provável, dado que o risco de despertar durante a cirurgia é mesmo muito baixo à luz dos estudos mais recentes. Para além disso, e como falava há pouco, a monitorização utilizada nos dias de hoje dos sinais vitais dos pacientes, por exemplo, contribui de forma franca para que isto não aconteça. De qualquer das formas, dor é certo que não sentirá, e acordar, apesar de em teoria ser possível, é francamente difícil que vá acontecer. Um outro receio também comum é: a anestesia pode causar enjoos e tonturas. De facto, isto é verdade. Os enjoos e as tonturas são sintomas algo comuns após a aplicação de uma anestesia, sobretudo se uma anestesia geral. Isto acontece essencialmente por alguma sensibilidade, digamos assim, de algumas pessoas aos medicamentos utilizados para o efeito anestésico. Na verdade, todos os medicamentos potencialmente têm efeitos secundários e os enjoos e as tonturas, em muitos outros medicamentos, são também sintomas comuns como efeitos secundários. No caso dos fármacos anestésicos, isto também acontece. Em todo o caso, estes não devem ser motivos para que se preocupe com o procedimento anestésico, até porque, como disse, existem sempre profissionais a acompanhar toda a situação e, se for necessário, um médico acompanhante irá orientar o paciente quanto ao uso de medicamentos que ajudam a contornar esta situação. Os famosos fármacos antieméticos para o controlo dos enjoos, por exemplo. Portanto, não deve ser uma preocupação. Outra ideia, também ainda algo comum, embora felizmente cada vez menos, é de que a anestesia geral causa paralisia. É um mito. Este era, durante muito tempo, um dos principais receios de muitas pessoas em relação aos procedimentos anestésicos, mas efetivamente não passa de um mito. Embora haja, obviamente, algum risco de complicações graves, por exemplo, por ocorrência de erros técnicos, estes são, felizmente, cada vez menos comuns e, portanto, nesse sentido, acontecer uma paralisia no seguimento de uma anestesia geral é, francamente, uma coisa incomum. Última ideia pré-feita e que vale a pena esclarecer neste programa. Posso ficar com amnésia temporária após um procedimento simples, como por exemplo uma endoscopia ou uma colonoscopia, em que tenha que ser anestesiado. E em relação a este assunto, é verdade. E pode pensar, então, mas diz-me com esta descontração que eu posso ter uma amnésia temporária? De facto, devido às propriedades hipnóticas dos medicamentos utilizados, eles não só fazem dormir, entre aspas, como provocam também esta dita amnésia temporária. Por mais que tente, e se calhar já foi submetido a um destes procedimentos e sabe que assim é,
não se lembra de nada do que acontece durante o exame ou durante a cirurgia em específico. E é isto mesmo que é suposto acontecer. É um sinal de que os medicamentos resultaram e que a anestesia funcionou devidamente. No entanto, pode ficar tranquilo ou tranquila, porque isso, tal como pode já ter experimentado, assim que o procedimento ou a cirurgia termina, a pessoa acorda da sedação e, algum tempo depois, os efeitos associados a estes medicamentos, nomeadamente esta amnésia transitória, cessam na totalidade e tudo volta à normalidade. Ora bem, desfeitos alguns mitos e confirmadas algumas verdades sobre procedimentos anestésicos, particularmente sobre anestesia geral, dou por encerrado o serviço público desta quinzena, em que assinalamos o Dia Mundial da Anestesiologia, neste programa que pode pensar que é sobre medicina geral e familiar, e de facto é, porque a medicina geral e familiar e os cuidados preventivos e a informação em saúde são sempre transversais a todas as áreas médicas e da saúde. Assim sendo, espero ter contribuído para aligeirar alguns receios relacionados com procedimentos anestésicos, mas como sempre, havendo dúvidas, pode e deve colocá-los aos seus médicos assistentes, porque nós estamos cá para ajudar a esclarecer. De minha parte, por esta quinzena está feito. Convido-a a juntar-se a mim novamente daqui a 15 dias. Até lá e, como sempre, espero que durma bem, sem precisar de indução anestésica e que se mantenha sempre de boa saúde. Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Voltamos então a conversar dentro de 2 semanas. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.